Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Contemplamos tua face e rendemos-nos a
tua presença, declare: reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava a luz que outrora apagada. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Somente a igreja só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa série de ministrações com o tema 19 Segredos de Frutificação. E hoje, neste momento, nós estamos iniciando a ministração sobre o 6º subtema. O 6º episódio vai tratar de frutificação, resposta para quem é achado por Deus na brecha. E isso se dá quando vigiar não é apenas uma ordenança, mas um desejo íntimo do coração. E para isso, para essa ministração, quero abrir com você a palavra do Senhor no capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, e nós vamos ler do verso 23 até o 30. Peço a sua atenção porque nesse trecho nós teremos uma sequência de ações de posicionamento e ao final dele aquilo que é a palavra do Senhor como recurso para a situação que estava sendo vivida. Então vamos ler a partir do verso 23. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado.
ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Agora a posição do Senhor. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Vamos orar sobre esta palavra. Espírito Santo de Deus, é tua a palavra, é tua a inspiração, somos teus, Senhor. Ministra através das nossas vidas e fala a mensagem que queres falar, para que ela chegue ao coração que está necessitado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós temos entre as várias formas, entre os vários conceitos de oração e principalmente a oração intercessória, nós temos 3 conceitos que são para mim muito preciosos e penso que são para a própria palavra de Deus e são para o Senhor Deus. O primeiro conceito é o conceito de porta. É um conceito que aparece, por exemplo, para nós lá em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 1. É o apóstolo João que está escrevendo e eu gostaria de ler com você esse verso. Ele diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, interpretando este verso, nós podemos entender claramente que este conceito de porta significa que aquele que se dá à oração, à busca da presença do Senhor, a porta do céu se lhe abre. A porta da intimidade com Deus, da presença de Deus, se abre para ele. E entrando nesta condição de intimidade com Deus, diz o verso de Apocalipse 4:1, que são reveladas coisas que estão por vir. Ou seja, o ministério profético é resultado de uma vida de oração, de intimidade com Deus, que abre uma porta no céu simbólica. E o céu se faz presente na terra, ou nós somos arrebatados até a presença de Deus. E assim, esse ministério começa a fazer parte da vida de quem ora. É muito comum que quem tenha uma vida de oração acabe recebendo revelação de Deus. O segundo conceito é o conceito de torre. É quando a intercessão se efetua. Porque é uma sequência natural. Eu estou orando e esta oração me coloca em intimidade com Deus. E a intimidade com Deus me dá a visão do Senhor. E a visão do Senhor é ampla e restrita e me conduz a muitas revelações necessárias à vida das pessoas com quem convivo. E naturalmente brota em mim uma condição de intercessor, vendo a dificuldade das pessoas, vendo a necessidade delas de terem esta intimidade com Deus que eu passo a ter, eu me torno um intercessor dela. E a condição de porta agora evolui para uma condição de torre. É nesta condição que está, por exemplo, o profeta Abacuque, que começou a orar pelo povo de Israel e se viu na torre, como ele diz, no capítulo 2, no verso 1 do livro que ele escreve. Eu gostaria também de ler com você. Ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então esta posição sobre a minha guarda, sobre a fortaleza, é a condição daquele que está na torre de vigia. É a condição daquele que vê aproximar-se a situação. É aquele que vê a circunstância transformar-se numa situação. E ele começa a sua intercessão favorável quando é dentro do desígnio de Deus,
a que aquilo de fato se dê, a que não haja impedimento. Ele é um intercessor para a vitória, ele é um intercessor para o acontecimento do que se espera da parte do Senhor e de seus servos. Mas também ele está ali na torre, como intercessor, em função daquilo que ele vê, que será negativo ao povo de Deus, que será negativo a alguém de quem ele tem conhecimento. E ele trabalha naquela torre de vigia, intercedendo, orando, usando essa intimidade com Deus para falar ao Senhor, para manifestar ao Senhor o desejo do seu coração, para buscar do Senhor misericórdia sobre aquelas vidas. E este segundo conceito, naturalmente se segue de um terceiro. E esse terceiro conceito é quando algo não está bem, mas a pessoa, ou o grupo, ou a família, ou a nação até, está numa condição que é contrária à vontade de Deus, que agride a pessoa do Senhor, que agride a lei do Senhor. Então a sua intercessão, ela não pode ser eficaz, porque a situação não se modifica. E esta condição é chamada na palavra de Deus de estar na brecha, de haver a brecha. A brecha está sendo dada e ela precisa ser tapada. Então é uma ação dupla do intercessor. Ele intercede perante Deus por aquela condição, por aquelas pessoas, e ele intercede às pessoas como embaixador de Deus, para que elas modifiquem os seus atos, para que elas modifiquem o seu tratar das coisas de Deus, para que, juntamente com a sua intercessão, a mudança de agir das pessoas venha a propiciar a misericórdia de Deus ser derramada sobre aquelas vidas. E este posicionamento é fundamental para o Senhor nosso Deus. Porque o ser humano se desvia, se perde nos seus pecados, se embaraça com os seus pecados, e a intercessão, ela perde eficácia. Enquanto eu também não faço o papel de, como embaixador de Deus, revelar o que está errado e clamar àquelas pessoas para que elas se desembaraçem daquilo que está atrapalhando o agir de Deus e está, ao contrário, induzindo o Senhor a vir com um castigo, a vir com algo mais grave. E essa posição, como eu já disse, é chamada de estar na brecha, de estar na dupla função de intercessor. E aqueles e aquelas a quem Deus mais se manifesta é a estas pessoas, é a estes ministros que trabalham duplamente. E algumas pessoas no reino de Deus têm esta função porque o seu coração é quebrantado pelo Espírito Santo. A sua visão é aguçada, a sua percepção espiritual é aguçada. E ela recebe do Senhor uma visão de como a circunstância está. E o seu coração se inclina, ele se comove e se inclina para entrar na brecha da oração e na brecha da ministração de uma palavra corretiva. É o que está, por exemplo, previsto na palavra de Deus, lá no Salmo 106. Ali o salmista está descrevendo uma circunstância, um momento no povo de Israel. Ele começa lá do verso 19, que nós não vamos ler. Ele começa dizendo que o povo começou um movimento de idolatria enquanto Moisés estava ausente. E o povo fez um bezerro de ouro em Horebe e adoraram aquela imagem, enfim, e começaram toda a espécie de procedimento que estava errado. E ali Moisés desce depressa, até por ordem de Deus, com a sua sensibilidade espiritual,
ele é avisado por Deus que há uma brecha em Israel, que o povo deixou passar a idolatria e entrar no seu meio. A brecha se fez, a iminência da ira de Deus está ali, está cercando já o povo de Israel, e Deus, na sua infinita misericórdia, diz para Moisés: desce depressa, desce, porque este povo está me provocando a ira com a sua idolatria. E o verso 23, que eu quero ler para você, eu quero ler com você, ele vai dizer a posição de Moisés, e ele diz isso: pelo que disse Deus, que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, não se pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Moisés é convocado às pressas, desce às pressas do monte, porque Deus tinha um homem entre todo aquele povo, nem Arão, que se corrompeu junto com o povo, que se deixou levar pelo povo, para agradar o povo, nem Arão tinha percebido a brecha, muito menos se colocado como quem tapasse aquela brecha, quem impedisse a consecução da ira de Deus. Mas Moisés desce correndo, porque Deus tinha um homem no meio daqueles 2 milhões de pessoas. Ele tinha um homem, apenas um, mas um é o que basta para Deus. Que viesse e dissesse àquele povo: vocês pecaram, vocês agiram mal, vocês estão em idolatria, vocês estão chamando a ira de Deus para cima do povo, vocês são responsáveis. Ele diz para Arão: você é responsável, eu deixei você aqui para orientar esse povo, você está induzindo este povo ao pecado. E Arão se desculpa, mas Moisés então faz essa parte como embaixador de Deus para fechar a brecha e diz: mudem os seus atos, mudem a sua posição agora, ou então a ira de Deus vai cair sobre vocês. E por fim Moisés diz: agora que eu já requeri de vocês que mudem os seus atos, eu vou agora aos pés do Senhor invocar a sua misericórdia e dizer: Senhor, procurei tapar a brecha, Senhor, procurei consertar o que estava quebrado. Como é da mesma forma o que Elias fez, nós não vamos nos deter lá na situação de Elias, mas quando o povo de Israel está em pecado grave de idolatria, conduzido por Acabe e por sua mulher Jezabel, Elias chama todos os sacerdotes falsos, Elias chama todo o povo de Deus, porque Elias era um homem que estava na brecha. E ele vem primeiro requerer do povo que a situação está errada, que eles estão em idolatria, culpar Acabe, o rei, pela idolatria do povo. E aí, nesta condição, ele agora se vira para Deus para fazer a segunda parte de quem está na brecha, que é dizer a Deus que já foi requerido do povo uma posição, mas que Deus, por misericórdia, para acabar de concluir aquela situação, mande fogo do céu, para confirmar que Ele é Deus e para reconduzir o povo à verdadeira adoração. Mas antes de mais nada, a palavra de Deus diz que Elias, antes de requerer qualquer fogo do céu, ele consertou o altar que estava quebrado. Então quem está na brecha, ele precisa consertar o que está quebrado. Ele precisa clamar ao povo que conserte o que está quebrado. E depois ele clama a Deus que tenha misericórdia, porque a mensagem já foi transmitida e o coração do povo está quebrantado. E esta é a posição tão agradável, tão fundamental a Deus. Encontrar pessoas que tenham esse mover espiritual, de dizer: Espírito Santo, estou à tua disposição para falar o que tem que ser falado, para buscar do povo o que tem que ser buscado. Mas, Senhor, quando eu assim fizer, eu te rogo, eu te suplico, ouve a minha oração, perdoa o povo, sara a sua iniquidade, cura as suas feridas. E como isto é agradável ao Espírito Santo, e como isto quebranta o coração de quem é espiritual, que imediatamente diz dentro de si: como eu gostaria de ser uma pessoa assim, uma pessoa que é usada por Deus para conserto, uma pessoa que é usada por Deus para estancamento do mal. E aí, voltando agora lá para Ezequiel, no capítulo 22,
Nós nem vamos passar por Ezequiel 13:5, em que Deus vai antecipadamente falar a mesma coisa. Aliás, eu posso até ler, é rápido. Eu vou colocar para você e nós vamos ler agora. Olha, não subistes as brechas. Deus está se queixando do povo de Israel. Vocês não subiram as brechas. Vocês não se interessaram em reparar a fenda da casa de Israel para entrar na peleja no dia do Senhor. Havia uma batalha se aproximando. O que eu requeria de vocês era que vocês estivessem na brecha. Vocês não ficaram na brecha. Por isso Nabucodonosor já invadiu, já levou cativos. Ele voltará e vocês não voltam para a brecha. E vocês não buscam conserto diante de mim. Isso lá no capítulo 13. Agora no capítulo 22, já com a situação infelizmente concluída. Porque a oportunidade passou. A oportunidade de estar na brecha passa. O tempo do clamor passa. É o que vai acontecer com Deus dizendo a Jeremias: não clame mais. Não clame mais, o tempo do clamor passou. Esse povo não se consertou. Você buscou a brecha por eles, mas ele não se consertou. E chega agora a segunda invasão, a proximidade da segunda invasão de Nabucodonosor. E Deus diz desde o verso 23, desde o verso 24 ele vai falar: vocês sabem por que a minha ira. Número 1, esta terra que deveria ser santa não está purificada. Verso 24. Verso 25. Há conjuração dos profetas, há um acordo dos profetas. Eles estão em acordo para trabalharem arrebatando presas, para roubarem do povo o que é precioso ao povo. Infelizmente, isso diz tanto da nossa sociedade atual. Isso diz tanto do nosso Brasil atual. O nosso Brasil precisa tanto de alguém ou de pessoas que estejam na brecha. O povo de Deus está sendo conclamado por Deus a estar na brecha. Porque a visão espiritual de risco para o Brasil já foi passada. A palavra de Deus já apresentou, a televisão já apresentou, a sociedade já apresentou. O risco é iminente. E Deus está dizendo onde estão aqueles que estão na brecha por este povo, onde estão aqueles que estão na brecha por esta nação. E infelizmente a nossa situação é semelhante a esta. Aqueles que deveriam profetizar estão se ajuntando para roubar o povo. Os sacerdotes que deveriam ensinar a lei, aquele que deveria pregar a palavra de Deus autêntica, muitos deles estão tentando mudar a palavra de Deus. Muitos deles estão tentando não estar na brecha de oração, mas acharam uma brecha na palavra de Deus para colocarem os seus conceitos que são contrários à palavra de Deus e à santidade do Senhor. Muitos estão se colocando na posição desses sacerdotes que transgridem a lei do Senhor, que pervertem o ensino e o caminho do Senhor. No versículo 27 ele fala dos príncipes que são os líderes da nação de Israel, os líderes da nação chamada Brasil. E Deus está lançando uma palavra de repreensão, uma palavra de condenação sobre essas pessoas, dizendo: vocês agem como lobos. Vocês querem devorar sangue, querem derramar sangue, vocês querem destruir as vidas, vocês querem enriquecer à custa do povo. Príncipes, governadores, juízes, meu juízo virá sobre vocês, diz o Senhor a Israel. Meu juízo virá sobre vocês, diz o Senhor a nossa nação e a todas as nações da atualidade. E agora ele se volta outra vez para os profetas, porque os profetas são responsáveis por ministrar o conserto, por estar na brecha. E Deus diz para ele: vocês estão vendo vaidade, vocês estão prevendo mentira, estão dizendo assim diz o Senhor Yahvé, mas o Senhor Yahvé não lhes falou nada disso. Quantos profetas defendendo coisas que Deus não defende, defendendo procedimentos que o Senhor condena.
defendendo a opressão do povo, defendendo o engano, defendendo o demonismo na nação, se aliando com o demonismo. E Deus se volta para a última circunstância e diz: eu busquei. Meus irmãos, poucas vezes nas Escrituras nós vemos o Senhor tão inclinado, tão propenso, tão propício, tão achável, tão manifestado. Porque esse verbo, ele apresenta uma condição de não apenas de estar disponível, mas é de dizer: estou aqui. Eu estou buscando você, você não está me buscando, mas eu estou buscando você. Porque eu quero dar a oportunidade. E a palavra do Senhor é para aqueles, e essa minha palavra com a que eu vou encerrar, é para você, servo de Deus. É para você, serva de Deus, que tem prazer em estar na presença de Deus. Você é a pessoa da brecha. Você não pode ver o mal e deixar de acusar o mal, de recriminar o mal, de clamar pelo conserto, para que você possa, quando se apresenta a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dizer: Senhor, me coloquei na brecha. Senhor, me coloquei na brecha pela minha família. Me coloquei, aquele meu familiar, ele não tem condição, ele está envolvido em pecado, mas eu tenho apresentado a ele a oportunidade de tu modificares a sua vida. Tenho te apresentado a ele, Senhor. E agora me volto a ti em oração, para dizer: Senhor, estou na brecha por esta pessoa, e desejo de ti que ele tenha a oportunidade, que ele seja salvo. Não estou somente clamando a ti, estou também falando com ele, para que o teu Espírito Santo use a minha boca e venha a trazer a ele a oportunidade de salvação. Esta posição se chama estar na brecha, se chama fechar a fenda, se chama curar a ferida, se chama propor salvação. Que o Espírito Santo de Deus te use na brecha. Que o Espírito Santo de Deus se agrade da tua vida, da tua boca, do teu falar, do teu ministrar. Que o Espírito Santo te tenha como precioso na terra, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Espírito Santo, usa-nos na brecha, Senhor. Não nos deixa ficar calado diante daquilo, que a nossa palavra possa ser transformadora. Que a nossa palavra possa trazer, Senhor, conserto. Para que quando orarmos a Ti, Tu te agrades da nossa presença e diga: eu estou inclinado, porque este meu servo, esta minha serva, está na brecha, está trabalhando a favor do meu reino. E, ó Pai querido, Tu te inclines para nós e nos conceda a bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus à sua vida e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Amém? Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas,
mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sua vida transformar. Eu ouvi falar de um Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha, até pães e peixes fez multiplicar. É um Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É um Deus que aguarda a rocha fez brotar. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.